Som. Eu pedi para eles cantarem mais uma vez aquela canção, Não Há Nada, Nada Melhor. Declara isso mais uma vez. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, 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 não há nada, nada melhor, não há nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus.
nesta manhã, Senhor, seja esse o clamor da nossa alma. Que nada seja melhor, que nada esteja ocupando lugar no nosso coração que só pertence a Ti. Senhor, que o nosso desejo esteja no Senhor, que o Senhor seja o nosso prazer, que o Senhor seja o nosso deleite. É a nossa oração, Senhor, nesta manhã. Espírito Santo, Espírito da vida, Espírito que convence, Tu tens a liberdade nesta manhã de ministrar aos nossos corações, de vivificar a palavra que será verbalizada, trazendo vida e existência, trazendo cura e restauração, trazendo vida e removendo de dentro de nós todas as trevas, removendo do nosso interior toda a inquietação, toda a angústia. Senhor, que a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã possa nos conduzir para o lugar da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que possamos descansar nesta certeza, confiando que o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo o tempo. Que haja paz, Senhor. Que a paz, que a paz, que a paz que excede todo o entendimento, que a paz que excede todo o entendimento nos ocupe, nos preencha, transborde em nós, Senhor, com esta presença, transborda em nós, Senhor, com esta glória, transborda em nós, Senhor, com este fogo, transborda em nós, Senhor, com esta presença. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre a carta de Tiago. A carta de Tiago, no capítulo 4. Nós já estamos caminhando da metade para o final desta exposição, e o tema da mensagem de hoje em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. Tiago 4, do verso 1 ao verso 10. O tema da mensagem é arrependimento e humildade. A minha versão é NVI. Leamos a palavra, verso 1 do capítulo 4 de Tiago. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo
faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Essa carta de Tiago, nós estamos trabalhando já há 2 meses em cima dessa carta, e nós entendemos princípios muito maravilhosos que Tiago, que nós acreditamos ser o irmão do Senhor Jesus, foi quem escreveu essa carta, por volta de entre 45 e 62 depois de Cristo. E aqui ele direciona, como ele coloca lá no verso 1 do capítulo 1 dessa carta, para quem que ele manda? Ele vai mandar para as 12 tribos de Israel espalhadas pela face da terra. Isso significa que quando ele escreve essa carta, ele está direcionando a um público. Qual é o público original? E nós também já falamos sobre esse público original, que são os judeus espalhados. Judeus, não qualquer judeu, mas judeus que se converteram ao Evangelho, que acolheram a mensagem do Evangelho, que abraçaram a causa de Cristo. E isso por si só, a época em que vemos, até nos textos narrados por Lucas, em Atos dos Apóstolos, nós vemos que um judeu que se convertia à mensagem de Jesus, um judeu que entendia que Jesus era um Machia, era um Messias, ele entrava num rompimento com quem? Com o seu próprio povo, com a sua própria tradição. Porque os judeus, e é importante que a gente entenda da onde essa comunidade vem. Essa comunidade, por não ser uma comunidade gentílica, uma comunidade de não-judeus, mas uma comunidade de judeus, ela recebia já durante anos a palavra. O que esses judeus faziam antes de se converterem à mensagem de Jesus? Esses judeus estavam nas sinagogas, estudando os textos do Antigo Testamento, aguardando o cumprimento da promessa, que era a vinda do Messias. E eles entenderam pela pregação do Evangelho que o Messias veio. Jesus de Nazaré é o Messias, eles entenderam isso. E mais do que isso, eles entenderam que toda a palavra liberada por parte dos profetas, que toda a palavra revelada que nós entendemos como Antigo Testamento, por mais que viesse de Deus, por mais que eles estivessem recebendo de Deus, e por mais que aquela comunidade se esforçasse para viver a vontade de Deus, isto não era suficiente. Havia alguma coisa que fazia com que a mensagem que vem do alto não pudesse ser absorvida plenamente pelos corações humanos. Isso é tão profundo, isso é tão profundo, que Jeremias escreve no capítulo 36, que Deus transformaria o coração de pedra em coração de... Isso significa também dizer, até tomando a carta de Paulo aos Gálatas, que a lei de Deus é santa, justa e boa. Mas a lei por si só é suficiente para salvar o homem de sua condição de pecado.
A lei por si só, a lei em que sentido? O fato do ser humano estudar, ler, intelectualmente ter acesso à lei, era suficiente? Não. E vários autores do Novo Testamento vão discutir por que havia uma incapacidade no ser humano, a partir dele mesmo, de se ele se lesse, se ele estudasse, se ele se debruçasse, se ele entendesse plenamente, porque a gente tem o testemunho de um judeu correto, de um judeu irrepreensível, de um estudioso da lei, de alguém que queria viver fervorosamente a lei, e viveu tão fervorosamente a lei que perseguiu a igreja. Esse homem se chamava Paulo. Nós temos essa referência, um judeu que, como ele mesmo descreve lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: quanto à lei, naquilo que as pessoas observavam Paulo, no seu comportamento, na sua conduta e na sua relação, ele mesmo diz: quanto à lei, irrepreensível. Paulo tinha uma conduta reta. Mas este mesmo Paulo não conhecia o amor de Deus, não conhecia a verdade revelada, que ele só foi conhecer quando ele foi alcançado pela graça do Pai na pessoa de Jesus Cristo. E ele mesmo diz, neste mesmo trecho, onde ele fala quanto à lei irrepreensível, conhecedor, tal, ele diz: olha, tudo isso, todo esse currículo que eu acabei de falar, de quem eu era quando vivia com zelo as leis judaicas, todo esse currículo bonito, toda essa aparência, toda essa vitrine, quando eu conheci verdadeiramente a Cristo, tudo isso foi considerado o quê? Esterco. Quando eu de fato vi Deus revelado em Jesus Cristo, eu pude entender que a lei não é suficiente. Eu pude entender que o conhecimento mental e intelectual, que as boas intenções de viver uma vida correta, de se esforçar para ser uma pessoa correta, de boa índole, de bom caráter, isto não é suficiente para me tornar um ser humano como Deus deseja. E por que eu estou falando isso nessa manhã? Porque quando a gente olha pelo planeta, em diferentes culturas, em diferentes povos, em diferentes tempos e até em diferentes religiões, nós seremos capazes de ver pessoas que se esforçam para ser boas pessoas, que se esforçam para fazer o bem e que de fato o fizeram. Quando você entende, por exemplo, a biografia de Gandhi, e tudo o que ele fez no seu compromisso com a sua nação, você vê muita entrega, muita abnegação por amor a um povo e a uma nação. Quando você entende o que Madre Teresa de Calcutá fez e que Irmã Dulce fez na Bahia, você consegue ver pessoas caridosas. Você consegue ver pessoas que são capazes de ter atitudes boas. Mas a Bíblia nos diz que isso não é suficiente. Isso não é suficiente. A bondade humana, ela não se equipara a um homem redimido em Cristo Jesus. E não tem a ver com comportamento em primeira instância, embora seja uma consequência, seja um resultado. Mas a preocupação não é de fora para dentro. Não estou dizendo com isso que Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, ou mesmo Irmã Dulce, faziam isso para ter uma aparência. Não estou dizendo isso.
O que eu estou querendo dizer que existe um nível de transformação que só o poder do Evangelho de Jesus pode fazer. Existe um nível de transformação que transcende as boas motivações, as boas intenções, que vai além da minha capacidade de querer ser bom, de querer fazer o bem. Por quê? E aí nós encontramos aqui a origem maior do impedimento. Está dentro de nós. Está dentro de nós. Paulo já diz em Romanos, capítulo 7, Paulo também nos diz que a própria lei, o que ela fazia? Ao invés de nos tornar pessoas melhores, ela nos desvelava, ela nos desmascarava, ela mostrava a nossa incapacidade de fazer plenamente a vontade de Deus. E por que também eu estou falando isso? Porque nós, seres humanos, somos seres religiosos. E existe na sociedade, nas instituições humanas, uma necessidade de validação, de legitimação das nossas boas ações. Nós temos a necessidade do tapinha nas costas, né? Nós temos essa necessidade. E a religião, na sua face institucional, ela constrói isso em qualquer sistema, amém? Eu não estou falando de cristianismo, estou falando de todas as religiões. Existe um lado na religião que diz o seguinte: se você estiver aqui no nosso meio e cumprir tudo que a gente tem como regra, você vai ser bom. E como resultado, você vai estar melhor. Você vai viver bem. A religião, ela tem uma necessidade de apresentar para nós regras. Isso é ruim? Não, não é ruim. Eu não estou fazendo um juízo de valor que isso é ruim. Eu estou dizendo que isso não é suficiente. Amém? Qualquer religião, qualquer uma, e eu não sou universalista, eu não sou ecumênico, não me confundam, mas qualquer religião que proponha à pessoa ser um cidadão melhor, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um profissional melhor, qualquer religião que apresente uma regra para que você faça o bem ao seu próximo, ela não está lhe fazendo um mal, ok? E a gente encontra um padrão de moralidade em qualquer religião. Mas a minha questão não são as regras. A minha questão não é a nossa capacidade de identificar intelectualmente o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. O próprio Paulo, na carta aos Romanos, fala da lei moral. Todas as culturas têm. É em cima disso que o direito natural se baseia. O senso de justiça tem lá uma das referências no direito natural. Está muito claro isso. O ponto é, a nossa incapacidade não é de saber, não é de entender, é a nossa incapacidade de viver. É a nossa incapacidade de pôr em prática. É a nossa incapacidade de sustentar 24 horas um padrão de moralidade que excede qualquer regra moral. E eu posso dizer literalmente para vocês que, humanamente, contando com a força do braço, é impossível. Não vai por aí, porque você não vai ser bem sucedido.
Das duas, uma. Ou você vai ser um frustrado e depressivo, porque você vai sempre se pegar caindo em algum erro, em alguma falha. Ou segundo, você vai ser um hipócrita, moralista e legalista. Você vai fazer a vitrine na frente dos outros, e nos bastidores você vai agir de forma hipócrita. Então, quando Tiago escreve essa carta, ele está escrevendo para um povo, para uma comunidade que foi criado numa tradição religiosa, que tinha referências do que era bom, do que era certo, que era a lei de Deus. E eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conviver com judeus. Eu tive oportunidade. Uma vez eu tive conversando com um rabino messiânico, e eu fui lá na sinagoga messiânica, assisti lá um culto na sinagoga messiânica, Rabino Yaakov, e no final estávamos conversando, e eu usei a palavra conversão com ele, né? Falei, que bom que vocês se converteram a Jesus. Sabe qual foi a resposta que ele me deu quando eu falei isso para ele? Um judeu não se converte. Nós só reconhecemos que Jesus é o Mashiach. Era como se ele estivesse me dizendo, olha, nós não estávamos vivendo uma vida errada. Nós não estávamos vivendo uma vida desregrada. Nós estávamos vivendo a lei, a Taná, a Torá. Estávamos, só faltava esse pequeno detalhe, insignificante, que é admitir que Jesus é o Mashiach. Eu fiquei quieto, eu respeitei, eu estava no espaço dele, eu estava, mas eu discordo. Falei, Paulo diz, todos, amém? Não, Paulo não fala assim, os judeus não pecaram, eles só precisam, não, Paulo fala, todos pecaram. Eu não quis entrar na questão, eu não quis abordar e falar assim, Jacob, você já leu a carta aos Romanos? Porque não é isso que ele chamava o apóstolo Paulo de Rabino Saul. Não é isso que o Rabino Saul fala. O Rabino Saul fala que todos pecaram. Então, essa natureza humana corrompida, que deseja o mal, que não se submete ao bem, essa natureza foi denunciada por Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, ele fala o texto completo do que nós entendemos na tradição cristã como o Sermão da Montanha. Ali, se já viver os 613 preceitos da lei mosaica já era impossível, quando Jesus fala o que fala, ali ele sobe o sarrafo. Você já leu no detalhe? Você já prestou tudo atenção no que Jesus? Só algumas expressões, né? Se alguém te bater no rosto, o que você faz? Ai, Jesus, aleluia. Bateu aqui, você vai virar aqui? Roubou seu celular. Não leva. É isso, né? É isso que o texto diz. Se eu fosse trazer para o contexto atual, é isso que o texto coloca. Não, o cara roubou seu celular. Não, olha, tem o carro, tem a carteira, né? Ou seja, o cara que quer te despojar, dá tudo. E isso é difícil para nós, por quê? Porque confronta o nosso lado mais obscuro, mais egoísta. E é isso que Tiago está dizendo aqui. Tiago está falando de algo muito profundo e em plena concordância com o apóstolo Paulo. Tiago está falando o seguinte: você se converteu a Jesus. Mas tem muita gente que pensa que a conversão é um ato mágico que vai mudar tudo de uma vez, magicamente, e de repente, e aí a gente vai cantar, agora é só vitória, agora é só vitória, a luta acabou e agora é só vitória. Não!
que a gente vai viver depois da conversão ou depois do batismo. As pessoas ficam criando expectativas religiosas falsas de que um ato, um momento, uma experiência, uma visitação será capaz de mudar tudo. E Tiago diz: não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tiago, ele nos dá um choque de realidade quando ele diz o seguinte: a vida continua. Você continua a ter 7 dias na semana, 24 horas por dia, 30 a 31 dias no mês. Você vai continuar tendo as suas responsabilidades, as contas vão continuar chegando. Você vai precisar trabalhar para pagar suas contas. Só que em meio a tudo isso, alguma coisa aconteceu em você que você não tinha antes. Jesus chegou na tua vida. Esse é o ponto. O evangelho de Cristo te alcançou, a graça te abraçou, algo mudou. E agora? Essa é a pergunta de Tiago. Como é que eu e você vivemos neste mundo depois que a graça nos abraça, depois que a graça nos alcança? Como é que a gente vive? E aí ele vai falando de dimensões da vida prática. E por que ele está falando de dimensões da vida prática? Porque existe um acontecimento histórico marcante nessa comunidade. Qual é o acontecimento histórico marcante e fundante no público para quem Tiago escreve? Eles estavam vivendo uma vida desconfortável por ter que assumir a decisão de seguir a Cristo. Esse é um ponto chave na carta de Tiago. Ser judeu naquele momento e seguir a Cristo é tomar uma decisão que vai gerar um impacto nas minhas relações, nas minhas atitudes, e pode sim me fazer perder dinheiro, perder trabalho, perder negócios, ser mal visto na sociedade, ter uma situação desconfortável, me sentir sozinho, abandonado, expulso de casa. Essas questões poderiam nos atingir após a convicção de que Jesus é o Senhor. Por isso que ele começa com isso: olha, vocês estão no meio de uma prova, vocês estão no meio de um tempo difícil, as circunstâncias não estão favoráveis, vocês estão sendo pressionados, mas a vida continua. A grande questão que cada capítulo que eu passo da carta de Tiago, aliás, eu viro, ele diz: apesar disso, a vida continua. E como você age diante das provas? E como a sua fé se manifesta diante das circunstâncias adversas? E como você trata as pessoas? E como você usa a sua língua? E como você vai manifestar a sabedoria do alto que você diz ter? Porque para Tiago é muito claro o processo. Quem diz que tem, manifesta o que tem. Se eu digo que eu tenho fé, essa fé precisa se manifestar na minha vida. Ela precisa fluir, sem que isso seja um personagem, sem que isso seja um papel, ou sem que isso seja um simples rito religioso. O ato de vir domingo à igreja, o ato de dizimar, o ato de trabalhar num ministério, o ato de evangelizar, o ato de ir para além dos atos e dos ritos, para além do batismo, para além da ceia, o que a sua fé torna visível para além do ritual. Como as pessoas enxergam você fora da igreja. Porque a vida continuar com Cristo é você manifestar uma fé que transcenda o rito, os rituais, o culto, a liturgia, algo que vá além. Algo que vai além de o que você é, Anderson, quando você está fora desse púlpito deixando de pregar. O que você faz quando você não canta no púlpito. O que você faz para que a sua fé se manifeste a ponto de que o outro veja a graça e Cristo na sua vida. Esse é o clamor de Tiago. Olha, está difícil.
Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão perdendo coisas, mas vocês precisam manifestar a presença, vocês precisam manifestar a graça, para além da vida em comunidade. E ele vai identificar, diante disso, ele vai mostrar agora no capítulo 4, as questões internas, os nossos conflitos internos, as nossas crises, o nosso egoísmo. Vou dizer para você de novo, porque a gente já vem dizendo isso, mas vou dizer de novo, porque a repetição é didática e ela nos ensina. Todos os dias, nós nos deparamos com a nossa natureza egoísta. Não existe unção, oração, imposição de mãos, campanha, retiro, acampamento, jejum, que faça isso desaparecer. Aí você pode dizer para mim: queria tanto que isso desaparecesse, irmão Anderson. Eu queria que isso fosse embora. Eu nunca mais queria ter essa sensação, essa vontade de pecar, essa fragilidade. Ai, não tem jeito, tem um jeito. Você vem aqui, a gente impõe a mão sobre você e fala assim: Senhor, pode levar para o céu. Se você não quer mais sentir esse conflito, sem que Cristo venha e o seu corpo carnal seja transformado num piscar de olhos, até que isso aconteça, só tem um jeito: você ir a Ele. E só tem, nesse momento, se Ele não voltou ainda para reinar, só tem um jeito da gente ir ao encontro dele: cantar a nossa senha no céu, falar: venha. E aí? Mas nem isso, e eu quero dizer com muita franqueza para vocês, nem isso nós somos capazes de determinar. Se eu chegasse para Deus e falasse assim: Senhor, eu não quero mais sentir todo esse sofrimento, eu não quero sentir mais toda essa angústia, eu não quero mais sentir todo esse dilema, me leva, Senhor, me leva daqui. O Senhor me levaria? Por quê? Porque quem manda, Ele ou eu? Eu dei a minha vida a quem? A Ele. Então Ele sabe todas as coisas, então eu não sei quando Ele vai me levar. Então até que Ele me chame, ou até que Ele venha ao meu encontro, eu preciso ser a pessoa que Ele quer que eu seja. E essa é a chave. E Tiago vai dizer: olha, vocês têm tudo isso, paixões, vocês matam, vocês pedem e não recebem, por quê? Porque vocês pedem errado para os próprios prazeres. Tiago começa a mostrar que não é porque você é bom, que você pede alguma coisa para Deus, que Deus tem a obrigação de fazer, porque a conversão é algo que faz uma marca em nós. Que marca é essa? Uma marca de renúncia, uma marca de negação. Aquele que quer vir após mim, bote a bandana, pegue a corneta e vá atrás do trio elétrico na marcha para Jesus. É isso que está no texto? Você é contra a marcha para Jesus? Nada. Você pode ir para quantas marchas você quiser. Mas ir para a marcha não é sinal que você marcha por Ele. Aquele que quer vir após mim, o que tem que fazer? A gente nem gosta de falar, né, irmão? É difícil até falar. Aquele que quer vir após mim tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Isso é o Evangelho. Não tem outra fórmula, não tem outro jeito. O negar-se a si mesmo é negar o quê? É negar essa natureza
egoísta, que quer se autopromover, que precisa da religião para se legitimar, que precisa da religião para se sustentar, para dizer: olha como eu sou um bom pregador, olha como eu sou um bom teólogo, olha como hoje é o dia dos pais, olha como eu sou um bom pai, olha como eu sou um bom profissional. E aí, quando a gente começa a falar muito de quem nós somos e do que fazemos e das nossas competências, a primeira coisa que essa natureza vai nos levar: se eu sou tudo isso, eu mereço. Aí o Senhor completa: o inferno. Tem muita pessoa competente no inferno. Vocês sabiam disso? Não me alegro em dizer isso. O caminho não é ser competente. A gente está vivendo hoje numa sociedade neoliberal, globalizante, né? Onde a performance, né? Onde o bater meta, onde você tem que ser bom em tudo. E isso está levando as pessoas a quê? A burnout, a angústia, a ansiedade, a depressão. Por quê? Porque não dá. E, gente, joguem até os discursos que são ensinados nos congressos de homens, de mulheres, de casais, de famílias, de que você tem que ser bom em tudo. Eu já falei isso uma vez aqui. Você vai para um congresso, aí o cara que vai pregar na sexta-feira à noite é um empresário bem sucedido, que tem dinheiro, que tem uma história bonita, uma biografia, um cara que ralou, mas ele é muito bom aonde? Nos negócios. Aí, sábado de manhã, você vai para tem um outro preleitor que vai falar de ministério, do cara que abriu mão do emprego tal e está fazendo missão, está expandindo. Aí você tem aquela ideia de um cara que é bem sucedido no ministério. Aí chega de tarde, você vê o outro lá falando que teve uma crise de família, mas Jesus entrou na vida dele, restaurou a família dele, e agora ele está vivendo uma lua de mel há 20 anos, há 10 anos, e aí você vê aquela família doriana, sabe, aquela família de margarina, e ele nada contra quem viveu e foi transformado, não estou questionando e debochando, mas aí você viu, sábado de tarde, o testemunho de uma pessoa que tem um ótimo exemplo, que se tornou um ótimo pai, que se tornou um ótimo marido, que se tornou um ótimo filho. Aí chega à noite você vê, agora eu quero dizer para vocês que depois que o poder de Deus se manifestou na minha vida, eu recebi uma carga de glória, uma carga de poder, e eu estou impondo as mãos, e eu estou curando enfermos em nome de Jesus, e eu estou indo. Aí você chega domingo de manhã, pega a sua mala no hotel e vai para a igreja, e chega na sua igreja, você fala: pastor, eu estou péssimo, porque eu não sou um empresário bem sucedido, eu não sou um bom marido, eu não sou um bom pai. Você chega, aquilo traz para você uma sensação de que você não é bom em nada, porque tem muito congresso que está vendendo o quê? Performance. Quando não tem aquele que faz a amarração, a conclusão do congresso. Como ser um bom pai, como ser um bom profissional, como ser um bom ministro, como ser um bom marido, como ser um bom combo, sabe? McLanche feliz, aquele combo fast food. Você vai para o congresso e você sai com um combo fast food, com uma estratégia de negócios, com uma estratégia de família, com uma estratégia de ministério, e aí você começa a querer aplicar, e aí você vai viver o quê? Vai viver as suas lutas, os seus conflitos, as suas crises, as suas fraquezas, as suas falhas, e você vai tentando na força do braço, não, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu vou ver de novo no YouTube para ver o que eu estou fazendo de errado, e você começa, não dá para mim, a questão não é essa. Derrubem. Tiago fala assim: derruba, filhinho, derrube suas certezas, derrube suas regras, derrube suas fórmulas, e presta atenção, vamos seguir um princípio básico. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos... Então, primeira regra: humilhar-se debaixo da potente mão de Deus.
Sabe o que significa humilhar-se? Gente, olha só. Tiago está escrevendo essa carta para crente ou não crente? É crente aqui? E se a gente considerar que ele está escrevendo a carta entre 45 e 62, e que o evangelho está sendo pregado a essas comunidades, tendo Paulo como referência a partir de 36, pelo menos a gente está falando de crente, pessoas que têm de caminhada cristã aí, no período em que leem essa carta, uma média de 10 anos de conversão. Para ser assim, otimista. Tem dino aí, deve ter uns dino aí que tem que ter uns 20 anos. Ele falou: olha, meu amigo, você todo dia vai ter esse embate, você todo dia vai se deparar com as suas fragilidades. Então, faz o seguinte, joga a toalha. Em que sentido joga a toalha? Admita que você não é capaz com as suas próprias forças. Fala tudo para Deus, em primeira instância. Tudo o que você sabe, se desnuda diante de Deus, se rasga na presença dEle, arrependa-se, confesse os seus pecados, confesse suas fragilidades, confesse suas incapacidades, confesse suas fraquezas, humilhe-se, fale para Deus quem é você de fato, não tenha medo de olhar o que está feio. Quem é enfermeira aqui? Você já reparou aquele paciente que quando tem aquela ferida feia, fratura exposta, aquele corte que você chega a ver o osso, o que ele geralmente costuma fazer? Não quero nem ver, não é assim? Eu não quero nem, não aguento ver sangue, não quero nem, resolve para mim. Oi? Até desmaia, porque é feio. Gente, tem pecado que quando a gente, dentro de nós, e aí cada um pense em si mesmo, por favor, né? Pense em si. Tem coisa que quando a gente olha para a gente assim, eu não quero nem ver, gente. Sabe aquilo que você não quer ver? Que você sabe, se você mexer, vai dar, né? Vou dar um outro exemplo esquisito. Eu preciso dar esses exemplos para a gente ver bem exatamente aonde eu quero chegar. Você está naquele dia, está com aquela diarreia. Sim, é isso mesmo. Vocês vão ver aonde eu quero chegar. Porque o pecado, quando ele está aninhado em nós, ele dá sinais. Ele dá sinais. Aí você está como um sábado de ontem, que foi um sábado bem frio, debaixo do edredom. E aí você não sabe o que é gás ou o que vai além do gás. Aí naquele frio, você pensa que você está soltando um pum, mas vem mais do que isso. Somos nós, querendo esconder diante de Deus a nossa natureza pecaminosa no véu da religiosidade. Ainda vai falar assim, foi só um punzinho. Mas não foi, que você está sentindo que tem coisa estranha dentro de você. Só que aí, todo mundo já viveu isso, gente, pelo amor de Deus. Quem já não viveu um piriri aí, pelo amor de Deus? Vocês precisam entender exatamente onde eu quero chegar. Mas está frio. Mas você vai ter que ir no banheiro e tomar banho. E tirar a roupa. E não só, o ato de tirar a roupa e ver a sujeira vai te dar tanto nojo. Sim ou não, irmãos? Todo mundo tem esse nojo das coisas sujas que saem de nós. Assim é o pecado. Mas é assim que a gente precisa tratar com o pecado. Você não queria, deu um piriri, pensou que ia soltar um punzinho, saiu a mais, sujou, tem que fazer o quê? É o que o Tiago está falando. Filhinho, está sujo, está frio, vai ter que tomar banho. Então, quanto mais rápido, melhor. Levanta logo dessa cama, sai desse edredom, sabe? Pelo amor de Deus, vai para o box, retira a sua roupa íntima, lave a sua roupa íntima, não deixa essa sujeira para ninguém limpar. Deixa limpo, vai ficar limpo. É assim que a gente precisa lidar com o pecado, encará-lo de frente. Então, quando a gente tem coisas ruins dentro de nós, coisas sujas, fétidas, podres, quanto mais esconder, é pior. Tem gente que quando fica com piriri, né? Outro dia eu fui na farmácia,
comprou um remédio, porque nesse dia a vítima fui eu. A moça falou assim: não tome nada para prender, porque você precisa, não é assim? Filho, se o corpo está querendo expelir, não retém. Mas tem gente que faz isso com pecado. Esconde o pecado, trava o pecado. Vai dar ruim, porque vai chegar uma hora que você não vai segurar, e aí o estrago vai ser maior e todo mundo vai ver. Vai resolver. Deu sinal de que não está bom, deu sinal que não está. É o que Tiago está falando. Olha, pare de usar a religião para esconder as suas mazelas. Use a graça para expor suas fraquezas, a fim de que o Espírito Santo te trate e te chegue e te conduza, ao lugar que você precisa estar nele. Pare de usar desculpas, pare de inventar. Mas faça, porque é o melhor para você. E ele diz: portanto, submetam-se a Deus. Não existe nenhuma vitória possível se nós não nos submetermos a Deus, reconhecendo primeiro quem nós somos, nossas fragilidades, nos humilhando debaixo da potente mão de Deus. Segundo, só depois de nos submetermos a Deus, de dependermos dele, de nos humilharmos debaixo da graça dele, é possível resistir ao diabo. Porque estar se aproximando de Deus não é a garantia de que o capeta vai deixar sua jugular. Ele não deixou Jesus, ele foi tentar Jesus no deserto. Não, mas eu estou próximo de Deus. Cara, a regra do jogo é: o diabo, enquanto você estiver vivo, ele vai querer te levar para o inferno. Não se iluda. Você pode estar cuspindo fogo na unção, o diabo vai ficar na tua marcação vendo o seu tropeço. E sim, você pode ser tentado nos momentos de glória, nos momentos em que você está forte em Deus. Você pode ser tentado nos momentos de fragilidade, mas ele não vai deixar de tentar você. Mas se você estiver ligado com Deus, se você estiver envolvido com o Senhor, aproximando-se de Deus, você em Deus terá condições de resistir às pressões de fora. Por quê? Porque com Deus você está tratando as pressões de dentro. É um jogo que o diabo procura fazer conosco. Quanto mais a gente esconde de Deus as pressões internas, mais o diabo tem força do lado de fora para nos derrubar. Mas à medida que eu me aproximo de Deus, que eu me submeto a Deus, as minhas questões internas estão na cruz. Então, se elas estão na cruz, eu estou sendo trabalhado, fortalecido no Senhor. E quando vem o dia mau, quando vem o dia da tentação, por mais que eu me sinta em dor, em angústia, a presença de Deus me fortalecerá como resposta da graça em meio ao caos. É só isso que eu posso dizer para vocês, queridos. Não é outra forma que Deus está me ensinando. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida entre o mundo e Deus, purifiquem o coração. Para de se alegrar com o mundo, para de se alegrar com as coisas do mundo. Isso é efêmero, isso vai embora, isso vai perecer. Tem em Deus o seu prazer. Ele mesmo diz, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, que eu achei tão interessante. Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 1, próprio Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer a partir do verso 3: pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Quando a minha fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de quê? De crescer. E é necessário que ela cresça. É necessário que a perseverança cresça, pois quando a perseverança, por meio da provação, que vem pela provação, quando essa perseverança estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada
lhes falte. Agora não dá. Eu estou falando aqui, dá uma paz aqui para o povo então. Diga. A paz. A paz. Amém. Amém. Ter esse coração de criança, de não ter medo de se expor, o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim. Nós em Cristo somos livres para ser restaurados por sua graça todos os dias. Ministério de Música, por favor, aqui na frente. Arrependimento e humildade são estratégias que Tiago nos entrega no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10, para sermos fortalecidos e termos uma vida cristã saudável em tempos de caos. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Tem uma canção que eu queria que nós cantássemos para encerrar o culto dessa manhã, que eu queria que nós fizéssemos dessa canção a nossa oração. Essa canção é Preciso de Ti. Nós vamos cantar agora. E ela fala isso, ela é essa oração. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Preciso de Ti. Diga isso para Ele. Preciso do Teu perdão. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Sim. Quebranta meu coração. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca. Como terra seca. Diz isso pra Deus. Assim é minha. Preciso de Ti. Diga, distante de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena, Não vale a pena. escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer. Posso esquecer Olha o que Ele fez por nós. o que fizeste por mim. Como alto é o céu, O alto é o céu, Sua misericórdia sem fim. Tua misericórdia sem fim. Como um pai, Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas.
preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos do teu amor. Precisamos da tua graça. Aleluia. Senhor, Espírito Santo, somos tua noiva, Senhor Jesus, e o Espírito Santo nos adorna, e nós nesta manhã queremos abrir nosso coração, render nossa vontade, reconhecer nossas fraquezas, nossas fragilidades, denunciar para nós mesmos, dentro de nós, nossas ambições, nosso egoísmo, nossas vaidades que nos afastam do teu plano, do teu propósito, da sua vontade. Senhor, nós nesta manhã queremos admitir que se o Senhor não estiver conosco, em nós, operando esta graça que gera em nós tanto o querer como o efetuar, nós somos incapazes de, na força do nosso braço, vivermos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós queremos desta forma, Senhor, nesta manhã, declarar nossa total dependência de ti, Senhor. Nós queremos depositar em ti toda a nossa confiança e pedir a ti, Senhor, nesta manhã, opere em nós o seu milagre, renova-nos, restaura-nos, transforma-nos, que nós possamos renovar o nosso entendimento mediante a exposição à sua palavra, e que esta mente renovada e moldada com a sua palavra faça com que nós não nos conformemos com este mundo, nos tornando amigos do mundo, divididos pelos desejos e as paixões. Nos ajuda, Espírito Santo, diariamente a nos submeter a Deus, a resistir ao diabo e permanecer com as escolhas certas, Senhor. Mas se porventura resvalarmos, tropeçarmos, cairmos, falharmos, que a sua graça nos sustente, que a sua graça nos levante, que o teu amor nos conduza para o caminho da maturidade, Senhor. É o que nós te pedimos. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua graça, da tua paz, da tua bênção, da sua proteção. Dá-nos um domingo abençoado, Senhor, que as pessoas se sintam acolhidas por ti neste almoço, neste dia, abraçadas por ti, fortalecidas em ti, acolhidas em ti, Senhor. Leva-nos para os nossos lares, na certeza de que o Senhor cuida de nós, está conosco, é por nós. E em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque o seu amor nos faz ser quem somos em ti. O seu amor nos completa. O seu amor supre todas as nossas necessidades. O seu amor supre todas as nossas carências. E nós somos gratos a ti por tudo o que o Senhor nos tem feito. Te damos graças, ó Deus. Amém. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça.
é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. De madrugada estou inabalável, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que eu fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. De madrugada estou inabalável, o nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo